Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um devocional? Hoje está super especial. Nós vamos falar daquela passagem onde Pedro anda sobre as águas, né? Então, logo após a primeira multiplicação de pães, tá lá em Mateus 14, 22, que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Meu Deus! Pensa Pedro, que já tinha visto diversos milagres de Jesus, que andava com Jesus, sabia do seu poder. E mesmo assim, diante de Jesus, ele teve medo, né? Mas por que Pedro teve medo? Porque ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a olhar ao redor do que ele estava vivendo. Ele não viu o quanto ele já tinha andado sobre as águas. Aquela hora, o espírito de medo que não provém de Deus se abateu sobre ele. E ele, a um passo de Jesus, ele começou a afundar. Gente, eu fico pensando, ele já tinha andado tanto. Por que a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão? A Bíblia não diz que Jesus foi até Pedro, que Jesus deu um passo. Não, Jesus estendeu a mão, ele estava tão perto de Jesus, né? Então, se a gente for pensar friamente, né? Ele já tinha chego a Jesus, o milagre já tinha acontecido, ele já tinha. Por que ele teve medo? Porque ele começou a olhar as circunstâncias. Eu acredito muito nisso, que quando algo muito bom está para acontecer com a gente, quando a gente está um passo do milagre, é onde o inimigo mais vai atacar a nossa mente, vai atacar tudo ao nosso redor. Para quê? Para nos tirar do foco. E é aí, gente, que eu sempre falo para todo mundo: mantém os olhos em Cristo. Mantém os olhos em Cristo. Ele é fiel. Se a gente for ver tudo que os discípulos viram com Jesus até aquele momento, todos os milagres, tudo que tinha acontecido, era para ele ter medo? Era para ele ter dúvida? Não. E nós, como os cristãos, e quem não é também, se acredita no que está na Bíblia, se Deus está falando, não tenha medo, então devemos ir e não olhar circunstâncias, não olhar o laudo médico, não olhar a demissão que veio, não olhar, sabe, a situação, o que fizeram com você. Não. Olhe para os montes de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E Jesus, gente, está sempre à nossa frente para estender a mão, para nos vir com o socorro. Então hoje eu te encorajo a você não olhar para as circunstâncias, a você não olhar para o que está querendo te afundar, a você olhar para o alto e dizer: eu olho para os montes de onde vem o meu socorro. Uma das formas maravilhosas de você combater os ataques, de você combater o medo, de você combater os seus pensamentos, é declarando a palavra de Deus. Por isso a importância da leitura da Bíblia. Porque quando a gente tem conhecimento da Bíblia, quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente consegue combater o dia mal. Aí vocês podem me perguntar: Cris, você não tem um dia mal? Tenho, vários. E muitas vezes eu mesmo tenho que falar para mim: lembra da palavra, lembra da palavra. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Declarando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é a mesma ontem, hoje e para todo sempre.
E aquele que crê na palavra de Deus vive coisas extraordinárias. Então eu declaro que hoje, em sua vida, você não vai olhar as circunstâncias, você não vai olhar o vento forte, você não vai olhar o diagnóstico, você não vai olhar o desemprego, você não vai olhar a falta de dinheiro. Você vai olhar para Jesus, você vai olhar para os montes de onde vem o teu socorro. Eu declaro um dia abençoado, cheio da presença de Deus, e que a palavra de Deus que hoje está sendo lida e proferida, que você possa ir na sua mente, que você toda vez que tiver numa adversidade, que o medo quiser instaurar, você lembra que está escrito na Bíblia 365 vezes, não tenha medo. Como diz a Bíblia também, eu sou contigo, confie que o Senhor está com você. Um dia abençoado e cheio da presença de Deus.